Graça e paz, chegando para compartilhar mais uma mensagem da Palavra de Deus aqui no nosso canal, agradecendo de coração mesmo a sua companhia, a sua colaboração aqui conosco. Você que tem se inscrevido, você que tem divulgado o nosso canal, muito obrigado mesmo, ficamos muito contentes. E também você que está nos assistindo agora e que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal e divulgue também, dê o seu like aí, não é? E o seu comentário também ele é muito importante para a nossa motivação, tá bom? Vamos então à nossa meditação de hoje, baseado no capítulo número 6 de Daniel, o texto que conta a conhecida história que Daniel é socorrido pelo Senhor na cova dos leões. E o tema da nossa reflexão de hoje, atraindo o socorro de Deus em tempo de adversidade. Queridos, temos passado por tempos tão complicados ultimamente. E muitas têm sido as orações em busca do socorro do Senhor. Mas o que atrair, o que fazer, o que é necessário para atrair o tão procurado, tão buscado socorro de Deus? É o que vamos aprender nesse momento. O texto de Daniel traz para nós essa grande lição para a nossa vida, essa grande lição preciosa para a nossa vida cristã. Queridos, o que fazer para atrair o socorro de Deus para a nossa vida? Vamos observar o versículo número 10 aqui de Daniel, capítulo 6. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Como eu disse, se a gente for ler a continuação do texto, Daniel tem o livramento de ser consumido pelos leões. O Senhor socorre Daniel ali naquela cova. Mas o que é que faz a diferença? O que é que fez Daniel atrair o socorro de Deus para si? A gente percebe no versículo 10 que Daniel levava uma vida de oração. Então, o primeiro princípio para atrairmos o socorro de Deus a nosso favor é necessário ter uma vida de oração. Daniel não busca Deus somente quando ele percebe que a sua vida espiritual, a sua vida cristã, o seu relacionamento com Deus estava ameaçado. Daniel não busca Deus em oração somente no momento de necessidade, mas Daniel vivia uma vida constante de oração. O texto é bem claro, a última parte do verso número 10, ele diz como costumava fazer. Orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Era um hábito na vida de Daniel, era uma prática constante na vida dele, uma vida de oração. Queridos, é imprescindível para um servo de Deus, para um filho do Senhor ou uma filha, é imprescindível que essa pessoa tenha uma vida de oração. Busque o Senhor constantemente, porque a oração simplesmente é uma conversa com Deus, um diálogo com o Senhor. Daniel não aceita ficar sem orar, porque ele está tirando o direito de Deus receber a adoração da parte de Daniel. Por outro lado, Daniel não aceita ficar sem orar, porque com isso seria tirado o direito dele falar com Deus diariamente. Então Daniel prefere ser jogado na cova dos leões que deixar de orar, que parar de orar. É imprescindível a oração na vida do cristão. O segundo princípio para atrairmos o socorro de Deus em nosso favor, a gente observa isso no versículo 19 em diante, que ele diz:
Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Interessante pensar, queridos, a palavra que o rei diz assim, no versículo número 20, quando chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves. O segundo princípio para atrairmos o socorro de Deus em nosso favor, queridos, é necessário uma vida de fidelidade a Deus. Uma vida de fidelidade a Deus. Daniel permanecia fiel. É bom analisar que nesse contexto aqui, Daniel estava no cativeiro. Era um dos cativos na terra da Babilônia. Mas é interessante pensar que, ainda que Daniel estivesse num cativeiro distante da sua terra, mas Daniel permanecia fiel ao Senhor. Daniel se manteve fiel ao Senhor. Daniel vivia uma vida tão correta, queridos, que os seus companheiros, os seus acusadores, procuravam uma maneira de acusar Daniel, alguma falha na vida de Daniel para acusar, para ver o prejuízo de Daniel, e não encontraram isso. Observe comigo o versículo número 4 do texto de Daniel 6. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel levava uma vida de fidelidade ao Senhor. Daniel honrava o seu patrão, o seu senhor também, o seu senhor terreno. Queridos, para atrairmos o socorro de Deus em nosso favor, num tempo tão complicado em que vivemos, ou seja, independente do momento que vivemos, nós precisamos do socorro do Senhor sempre. Mas o detalhe é que nós queremos que Deus nos socorra de qualquer jeito, do jeito que a gente está vivendo, nós queremos que Ele nos socorra. E para a gente ter o socorro de Deus em nosso favor é necessário, em primeiro lugar, ter uma vida de oração constante. Não buscar o Senhor só quando estamos em perigo. Não buscar o Senhor somente em oração, somente quando as coisas estão complicadas, mas ter uma vida constante de oração. Em segundo lugar, é necessário ter uma vida de fidelidade a Deus. Para concluir a palavra de hoje, queridos, quanto de nós queremos ser abençoados pelo Senhor, estamos buscando incessantemente o socorro do Senhor, mas não temos uma vida de oração diária. Quanto estamos buscando o socorro do Senhor e estamos com uma vida irregular diante de Deus, uma vida em pecado, uma vida de desobediência ao Senhor. Então, por isso, nesse momento, quero desafiar você a analisar o coração, analisar a sua vida com Deus, analisar o tipo de vida que você está levando diante do Senhor e conserte o seu relacionamento com Deus. Volte-se para o Senhor, volte a ter uma vida de oração, volte a viver uma vida fiel, uma vida correta diante do Senhor. Daniel tinha uma vida irrepreensível diante de Deus,
diante dos homens. E a gente observa que o resultado foi Daniel obteve o socorro do Senhor ali em meio à cova dos leões, aos leões famintos, e não aconteceu nada. Daniel passa uma noite no meio daqueles leões lá, famintos, e não acontece nada de mal com Daniel. Queridos, Deus tem grandes bênçãos para nós, mas precisamos, para desfrutar dessas bênçãos, para desfrutar do socorro do Senhor, precisamos ter essa vida de oração, cada dia em oração, e uma vida irrepreensível diante do Senhor, uma vida que glorifique a Deus, que Deus se agrade. Deus tem se agradado da sua vida? Se você percebe, se você sente nesse momento que Deus não tem se agradado da sua vida, é o momento de pedir perdão para o Senhor, é o momento de refazer o compromisso com Deus, para poder então desfrutar do socorro de Deus, então atrair o socorro de Deus em seu favor. Eu quero orar por você nesse momento, orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Quero te agradecer, porque essa palavra traz despertamento para nós, ó Deus. Pelo exemplo de Daniel, que foi um jovem fiel a Ti, Senhor, que vivia uma vida de constante oração, uma vida irrepreensível diante do Senhor. Pai, eu oro por esse meu irmão, essa minha irmã que está orando comigo agora, Senhor. Restaura nessa pessoa o prazer da oração, o prazer de viver uma vida que Te honre, Senhor Deus. E eu Te peço a Tua bênção na casa desse meu irmão. Eu Te peço a Tua bênção na nossa nação. Traz a cura que o nosso país precisa, Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Espero que a palavra de Deus tenha sido uma bênção para você. E se foi para você, compartilhe também com outros, para que também abençoe outras vidas. A gente se vê no próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.